Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre função modular. Gráfico. Chama-se função modular a função f de R em R que associa cada número real x ao seu módulo, ou seja, ao seu valor absoluto. Isto é, f é definida pela lei f de x, que é igual a módulo de x. Bom, estou apresentando para vocês aqui duas imagens, tá? Nós vamos olhar primeiro aqui para essa primeira imagem, que ela retrata para mim aqui o gráfico da função f de x igual a x. Essa função f de x igual a x, ela já é uma função do nosso conhecimento, tá? Essa função aqui é chamada função identidade. Ela é uma função, na verdade, do primeiro grau, tá? E ela é chamada para a gente aqui de função identidade. O gráfico dela é uma reta, e é uma reta que é bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Eu tenho aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Quando nós estudamos lá a função do primeiro grau, nós estudamos também o estudo de sinal da função, né? Então, o que é o estudo de sinal da função? É descobrir os valores de x que faz com que a função seja positiva, igual a zero, e negativa, tá? Então, quando você faz o gráfico aqui da função identidade, você vai perceber que à direita de x, ou seja, para valores de x positivo, o nosso gráfico ele é positivo, tá? E à esquerda aqui, ou para x negativo, eu tenho aqui que a minha função ela está abaixo no eixo y. Em outras palavras, essa função minha ela é negativa, tá? Então, uma vez que eu sei fazer o gráfico da função identidade e eu tenho conhecimento de módulo, o que é que eu sei? Módulo nada mais é do que valor absoluto. Então, na verdade, o módulo, o que é que ele faz? Se o valor é positivo ou zero, ele repete esse valor, e se esse valor é negativo, ele vai associar o seu oposto, que é um valor positivo. Então, em outras palavras, uma vez que você vai traçar o gráfico da função modular f de x igual a módulo de x, o que, que vai acontecer? Esse gráfico seu aqui, ele vai deixar de ter a parte negativa e essa parte que é negativa vai transformar numa parte positiva. Então, em outras palavras aqui, a parte que é negativa, ela vai ser rebatida, para a parte positiva. Então, é como se você pegasse aqui essa parte negativa aqui, e entortasse ela para a parte positiva. Ou seja, você vai ter agora aqui, do lado esquerdo, tá? Uma parte aqui, que era negativa, ela vai ser transformada agora aqui numa parte também que é positiva, tá? Então, é muito importante você conhecer a função f de x igual a x e conhecer o gráfico da função modular f de x igual a módulo de x. Então, agora aqui eu já apresento para você aqui na imagem 2 o gráfico da função f de x igual a módulo de x. E aí você vai perceber o que eu acabei de falar para você aqui. Você tem ainda aqui a parte à direita que continua positivo, ou seja, o seu gráfico aqui está acima, e a parte do gráfico nosso aqui, que estava abaixo, o módulo agora aqui transformou aquela parte que era negativo, foi transformada numa parte positiva, tá? Então, na verdade, fazer o gráfico de uma função modular consiste, na verdade, uma técnica de você fazer o gráfico. É você construir o gráfico da função desconsiderando o módulo. Uma vez que você constrói o gráfico da função, você vai simplesmente fazer a análise, tá? Pegar a análise do que é negativo e transformar essa coisa numa coisa positiva. Bom, então dando continuidade aqui ao gráfico, como é que a gente pode fazer para construir então o gráfico de uma função modular, tá? Para construir o gráfico, você pode proceder aqui das seguintes formas, tá? Vai ter aqui uma primeira opção, uma segunda opção, tá? A primeira delas aqui, você pode trabalhar com uma translação, tá? Seja ela vertical ou horizontal, do gráfico de f de x igual a módulo de x. Então, olha que bacana aqui, olha. Se você sabe qual é a forma desse gráfico,
você vai poder construir gráfico de funções que são associadas a essas duas formas aqui, ó. Vamos entender essas duas formas aqui, ó. A primeira delas, você vai perceber que o gráfico da função modular, módulo de x, está sendo somado a esse gráfico uma parcela que eu estou chamando aqui de k. Então perceba que esse k está do lado de fora do módulo, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? Quando você soma um número, tá? Um número a uma função modular, se esse número for maior do que zero, em outras palavras, positivo, você vai deslocar o gráfico verticalmente k unidades para cima. Agora, se o seu k for menor do que zero, ou seja, negativo, você vai deslocar o gráfico verticalmente k unidades para baixo. Então, quando eu falo aqui verticalmente, para cima ou para baixo, eu estou me referindo que é o eixo y, tá? Então, quando você soma um número a uma função, tá? Você vai deslocar esse gráfico para cima ou para baixo. Vai depender do valor do k, tá? Agora, quando você soma k unidades ao número x que está dentro do módulo, perceba agora que o meu k aqui, ele está dentro do módulo junto com x, tá? Aí já você vai ter uma translação não mais vertical, mas sim horizontal. Então, quando esse k for positivo, aí toma cuidado aqui agora, tá? Quando o k for positivo, você vai deslocar o gráfico horizontalmente k unidades, só que para a esquerda, tá? Agora, se esse k seu for menor do que zero, que é negativo, você vai deslocar o gráfico horizontalmente k unidades, só que agora para a direita. Esquerda e direita, você está trabalhando, na verdade, aqui, ó, com o eixo x. Agora, toma cuidado, ó. Quando o seu k é positivo, ele vai ser deslocado horizontalmente para a esquerda, que é o valor negativo. E quando ele é negativo, você vai deslocar ele horizontalmente k unidades, só que para a direita, que é o lado positivo. Então, toma cuidado, tá? Quando você soma k do lado de fora, a função pode subir ou descer. Se o k for positivo, ela sobe, se for negativo, ela desce, no eixo y. Quando você soma k dentro do módulo na função, se o seu k for positivo, você vai deslocar o gráfico para a esquerda, e se o k for negativo, você vai deslocar o gráfico para a direita, é o caminho contrário, tá? Então, na verdade, eu estou explicando a você aqui como você consegue fazer o gráfico da função f de x com base no gráfico da função módulo de x. Então, você vai ter aqui deslocamento tal para cima ou para baixo. Quando que é para cima? Quando o k for positivo. Quando para baixo? Quando o k for negativo. E quando você soma ele aqui do lado de fora, tá? Quando você soma ele aqui do lado de dentro, ele pode ser deslocado para a esquerda ou para a direita. Quando que ele é deslocado para a direita? Quando o seu k, na verdade, é negativo. Quando ele é deslocado, na verdade, para a esquerda? Quando o seu k ele é positivo, tá? Bom, uma outra maneira também muito comum da pessoa fazer o gráfico é trabalhar com o rebatimento, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Vou dar um exemplo aqui, ó. Você vai pegar, por exemplo, aqui, ó, uma função x ao quadrado mais 2x menos 3. Isso aqui é uma função aqui do segundo grau, tá? Nós já estudamos função do segundo grau. Eu já sei fazer o gráfico dessa função, tá? Eu vou achar a interseção com o eixo y com o eixo x. O eixo y é o termo independente, o eixo x são as raízes, tá? Vou analisar a concavidade e vou achar o vértice. Uma vez que eu fiz o gráfico aqui dessa função, eu vou trabalhar com o estudo de sinal. Então, o que é o estudo de sinal? Vou descobrir onde essa função é positiva, onde essa função é negativa. Uma vez que eu descobrir onde essa função é negativa, se a função estiver dentro do módulo, o que esse módulo aqui vai fazer? Ele vai rebater. Rebater o quê?
ele vai pegar as partes aonde a função é negativa e vai transformar essa parte negativa numa parte positiva, tá? Então você pode construir o gráfico da função sem o módulo. Uma vez construído o gráfico dessa função sem o módulo, você vai verificar onde a sua função é positiva e onde a sua função é negativa. Feito isso, você vai trabalhar, na verdade, com o rebatimento da função. Correto? Bom, nós vamos fazer aqui agora alguns exemplos e para a resolução desses exemplos, eu vou utilizar aqui o software GeoGebra, né? Ele é livre, nós já trabalhamos já com ele, já apresentei ele para vocês, tá? Na oficina que nós fizemos aí de pontos notáveis do triângulo, e é um software aí muito bacana que pode aí contribuir com seus estudos de função, tá? Então nós vamos trabalhar com ele agora aqui para fazer a análise aqui de algumas funções e trabalhando também com o módulo. Bom, pessoal, aqui nós temos então o nosso software, né, o GeoGebra. E nesse programa agora aqui eu vou utilizar para estar fazendo com vocês aqui, realizando a construção de alguns gráficos, tá? Bom, o primeiro gráfico que eu vou digitar aqui, ó, é o gráfico da função f de x igual a x. Então aqui, ó, no meu campo de entrada, eu digitei a função f de x igual a x. Ele já está me dando, na verdade, aqui, né, ó, me mostrando como é que vai ficar esse gráfico meu, que é uma reta, tá? Dei Enter aqui, ó, eu tenho aqui o gráfico da minha função f de x igual a x. Então perceba aqui, ó, que essa função minha aqui, ó, para x positivo, essa função minha é positiva, e para x negativo, essa função minha aqui ela é negativa, tá? O que eu vou fazer agora aqui, ó? Essa função que eu acabei de colocar para você aqui, ó, é a f de x igual a x. Eu vou simplesmente agora aqui, ó, calcular a função modular da função f de x igual a x. Então, o comando para eu escrever a função modular nada mais é do que chegar aqui, ó, e digitar a função f, tá, ó, de x igual. O módulo a gente digita com o comando abs. Então, eu vou digitar abs, abre parênteses x, fecha parênteses. Então, estou digitando a função modular f de x igual a módulo de x. E aí você vai perceber que agora, ó, que realmente aqui, ó, eu tenho a minha função f de x igual a módulo de x. E aí o que essa função aqui na verdade fez? Ó? Ela pegou a parte que era negativa e rebateu agora aqui para a minha parte positiva. Tá? Ó? Então esse aqui é o gráfico aqui na verdade da minha função módulo de x que eu apresentei para vocês aqui na aula. Tá? Agora, ó, a brincadeira que nós vamos fazer aqui é a seguinte, ó, tá? Eu vou deletar, na verdade, aqui essas funções e vou utilizar agora aqui o seguinte comando, ó, f de x igual a abs de x somado com uma constante k e vou dar Enter. Apareceu aqui o comando, ó, controle deslizante, eu vou aceitar. Então perceba agora aqui o seguinte, ó, eu vou fazer esse k meu aqui, ó, ser igual a 0, tá? E vou entrar em detalhe para você agora aqui do que está acontecendo. Então olha só aqui, olha, esse gráfico que você está vendo aqui agora, ó, deixa eu vir aqui em propriedades, aumentar aqui o tamanho aqui desse texto, tá? Para facilitar aqui para a gente aqui, ó, tá? Vou vir também aqui, ó, nesse controle deslizante e vou fazer com que o incremento dele possa variar de uma em uma unidade, tá? Então, estou fechando aqui agora aqui, ó. Então, olha que legal aqui, olha. Fiz o gráfico da função f de x igual a módulo de x. Quando eu faço esse k meu agora aqui, ó, ser igual a 1, perceba que agora que eu fiz o gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 1. Em outras palavras, perceba que o meu gráfico que estava passando aqui na origem, ele começou agora aqui a passar no ponto 1. Aqui, ó, vou voltar para o k igual a 0. O gráfico meu volta para a origem. Quando eu faço k igual a 1, eu estou somando 1 na minha função. Eu desloquei o gráfico aqui verticalmente para cima. Quando eu faço k igual a 2, eu estou deslocando o meu gráfico aqui para y igual a 2, k igual a 3, k igual a 4, k igual a 5. Então perceba que quando eu somo um número positivo à minha função,
eu estou deslocando esse gráfico aqui verticalmente para cima, tá? Vou voltar agora aqui o meu K aqui para igual a zero, tá? Ó. Então, novamente, eu tenho aqui a minha função f de x igual a módulo de x. Agora, perceba que, olha, quando eu faço o meu K igual a menos 1, o meu gráfico agora aqui foi deslocado uma unidade para baixo, tá? Ah, professor, mas você falou que o gráfico de módulo não ia ser negativo. E eu estou vendo agora aqui, ó, que para x maior do que 1, o gráfico é positivo. Entre menos 1 e 1, o meu gráfico aqui é negativo. E para x menor do que menos 1, meu gráfico é positivo. Eu falei, pessoal, que quando todos os valores estiverem dentro do módulo, então perceba que eu estou subtraindo uma unidade do módulo. Então, nesse caso, como o menos 1 está fora do módulo, ele fez com que o gráfico, na verdade, se descesse aqui uma unidade. E aí, se eu fizer o K agora igual a menos 2, ó, eu estou pegando o gráfico da função módulo de x, estou deslocando ele, na verdade, agora aqui 2 unidades verticalmente para baixo. Tá? Ó? Então, na verdade, o que acontece aqui? Ó? Se eu sei fazer o gráfico da função módulo de x, quando eu somo um número positivo fora do módulo, o gráfico desloca para cima, e quando eu somo um número negativo, o gráfico desloca para baixo. Tá? Espero que tenha ficado claro isso aqui que eu falei para você. O outro caso aqui agora, ó, eu vou somar agora o meu K, não fora do módulo, mas sim dentro do módulo. Então, eu vou chegar agora aqui, que, ó, vou apagar o mais K, e vou colocar lá dentro do parênteses o escrito x mais k. Então, minha função f é a função módulo de x mais k. Dou OK. Perceba que aqui, ó, a minha função ainda continuou f de x igual a módulo de x. Por quê? Porque esse meu k agora aqui vale zero. Agora, ó, eu vou fazer o meu k aqui ser igual a 1. O k não é 1 positivo? Então, quando eu somo agora 1 dentro do módulo, o meu gráfico agora vai ser deslocado para a esquerda. Então, aqui, ó, somei 1. O meu gráfico agora aqui, em vez de passar na origem, ele está passando agora aqui no ponto menos 1 para x e 0 para y. Tá? Faço o meu k agora aqui ser igual a 2. Ó. Então, aqui, ó, módulo de x mais 2. O meu gráfico agora aqui deslocou 2 unidades. Então, olha só que legal. Ó, k igual a 0. Ele está na origem. K igual a 1, eu desloquei o gráfico uma unidade para a esquerda. K igual a 2, 2 unidades para a esquerda. K igual a 3, 3 unidades para a esquerda. K igual a 4, 4 unidades para a esquerda. E, analogamente, K igual a 5, 5 unidades para a esquerda. Então, quando você soma um número ao x dentro do módulo, você desloca o seu gráfico para a parte negativa. Tá? E aí, agora, você vai ver que quando eu somo um número negativo, eu estou deslocando ele para a parte positiva. Então, quando k é menos 1, eu desloco uma unidade. Quando k é igual a menos 2, 2 unidades, 3 unidades e assim por diante. Tá? É uma maneira de você trabalhar aqui com a translação, na verdade, verticalmente ou horizontalmente. Espero aí que você tenha acompanhado essa situação aqui que eu acabei de falar para você. Tá? Uma outra forma de você fazer o gráfico, ó, é a seguinte, ó. Vou digitar o gráfico aqui, ó, f de x igual a 2x mais 4, tá? Então perceba aqui, ó, digitei aqui o gráfico de uma função, tá? Uma função do primeiro grau, o meu a é positivo, ela é crescente, o meu b é igual a 4, ela vai cortar o eixo y no ponto igual a 4, e se eu igualar aqui a zero, eu vou achar a raiz dela, que é menos 2. Consegui fazer o gráfico aqui da função, tá? Uma vez que você fez o gráfico, você vai ter aqui, ó, a parte positiva e vai ter aqui a parte negativa, que é o estudo de sinal, tá? O que você pode fazer agora aqui, ó? Calcular o gráfico da função modular. O que a função modular vai fazer? Ela vai pegar a parte que é negativa, tá? Ó, e vai transformar essa parte negativa numa parte positiva. Então, em outras palavras aqui, ó, essa parte aqui, ó, que está abaixo no eixo y, ela vai ser deslocada, na verdade, aqui para cima. Tá? Então, vou chegar agora aqui, ó, fazer o gráfico aqui da função ABS.
Então aqui vai ficar ó, ABS, parênteses, parênteses. Quando eu dou Enter, ficou claro que agora que essa função minha aqui foi deslocada. Tá? Então o gráfico de uma função modular, quando tudo está dentro do módulo, vai ser todinha, na verdade, positiva ou igual a zero. Tá? Agora, muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Tá? Essa mesma função que você está vendo agora aqui, ó, eu vou multiplicar ela por menos. Ou seja, eu vou colocar um menos do lado de fora do módulo. E aí você vai ver agora aqui que a sua função, que era positiva, ela ficou negativa. O que aconteceu aqui? Ó? Olha para essa função aqui. Ó. Ela é a função f de x igual a menos módulo de 2x mais 4. O módulo de 2x mais 4 faz com que a função seja positiva. Quando eu coloquei agora um menos aqui do lado de fora, ela pegou a função minha que era positiva e fez ela, na verdade, ser uma função negativa. Tá? Então, cuidado com a forma que a sua função, na verdade, ela aparece escrita para você. Tá? Bom, vou fazer agora aqui com vocês ó, o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Tá aqui, ó. É o gráfico para mim aqui de uma parábola, tá? Nós já estudamos também aqui gráfico de parábola. Quando você olha aqui, ó, o A dela é positivo, com cavidade para cima. O meu C é negativo, ela corta o eixo Y no menos 3. Se você calcular o delta aqui e as raízes, você vai ver que o delta vai ser positivo e ela vai ter como raízes o menos 3 e 1. Então perceba aqui, para x menor do que menos 3, a minha função é positiva, ela está acima. Para x maior do que 1, a minha função é positiva, ela está para cima. E para x entre menos 3 e 1, a minha função aqui está abaixo. Então essa função minha aqui é negativa. Tá? O que eu vou fazer agora aqui? Ó? Vou calcular a função modular. Então vou pegar aqui e escrever. Ó, f de x é igual a ABS, abro parênteses, x ao quadrado mais 2x menos 3, fecho parênteses. Ou seja, estou calculando a função modular de x ao quadrado mais 2x menos 3. Quando eu der Enter aqui agora, ó, o que aconteceu? Né? Essa parte minha aqui, o que era negativa, ela foi arrebatada para a parte aqui positiva. Tá? Então, ou seja, eu construí o gráfico da função, na verdade, sem o módulo, analisei o que era positivo e negativo e trabalhei com o rebatimento da função. Tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Você tem que ficar atento que, às vezes, você vai pegar algumas questões para estar trabalhando que você, às vezes, nem sabe construir o gráfico da função. Mas ele vai te dar, por exemplo, aqui, ó, o gráfico da função. Tá? E aí, uma vez que ele te deu o gráfico da função, ele vai pedir para você fazer uma análise. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui tem um gráfico aqui, ó, de uma função trigonométrica. Tá? Essa função aqui é a função seno. Então, olha que interessante aqui, olha. A função seno aqui, olha, ela começa a subir, depois ela vai descendo, ó. Então, em outras palavras aqui, ó, nessa primeira onda, digamos aqui assim, ó, eu tenho aqui, ó, uma parte positiva, que está acima aqui do gráfico, né, do eixo X. Depois aqui, ó, eu tenho uma parte que é negativa, que está abaixo aqui do eixo X. Então, aqui, ó, acima positiva, abaixo negativo. Depois ela volta a ficar positiva, volta a ficar negativa. Tá? Agora, o que acontece se eu calcular o módulo dessa função? Tá? Simplesmente, ó, vai pegar aqui o que é negativo e vai transformar, na verdade, em positivo. Então, se eu pegar agora aqui, ó, o módulo dessa função, ABS da função trigonométrica seno de x, quando eu der Enter, lá, ó, o que aconteceu? Eu tinha a parte positiva, continuou positivo. O que era negativo ficou positivo. Tá? Então é importante você saber que o módulo ele vai transformar, na verdade, o valor em valor absoluto. O que é negativo vai ser transformado em valor positivo. Tá?
Então, espero aí que você tenha acompanhado, na verdade, aqui os gráficos aqui que eu fiz, tá? E tenha muita atenção quando você estiver trabalhando aí com o módulo de uma função, tá? Então, espero aí que você tenha acompanhado e espero que esse programa aqui, na verdade, tenha aí contribuído aí com o estudo de funções, ok? Bom, a nossa referência bibliográfica, né? O livro de Matemática, Ciências e Aplicações, volume 1, do GeoCiesi. Desejo a vocês bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.